O lobo ibérico vive em alcateias, que são compostas por progenitores e crias de vários anos. Quando as crias atingem a sua maturidade, podem percorrer longas distâncias à procura de um novo território. Há muitas ameaças que dificultam que as alcateias se reproduzam e que os jovens se possam dispersar e estabelecerem novos territórios. A população de lobo ibérico está numa posição precária em Portugal. Desde o início do século XX, esta espécie diminuiu de forma drástica e preocupante. Em 1930, o lobo ibérico ocupava de forma quase uniforme todo o país, à exceção do litoral norte e centro, sobrando agora pequenas populações em áreas muito reduzidas. De acordo com os últimos dados, estima-se que existam apenas cerca de 300 lobos em Portugal, dos quais menos de 50 vivem em alcateias a sul do Rio Douro. Estas alcateias estão bastante isoladas e algumas em situação instável, o que compromete a sua conservação a longo prazo. À espreita está esta espécie icónica à espera de melhores dias para poder ressurgir. O lobo ibérico precisa de apoio para poder regressar ao lugar que lhe pertence no topo da cadeia alimentar, contribuindo para ecossistemas mais saudáveis e funcionais. Esforços de rewilding financiados pelo programa LIFE da União Europeia através do projeto LIFE Wolflex visam reduzir as principais ameaças a esta espécie, aumentando a conectividade entre as alcateias a sul do Douro e o resto da população ibérica, assim como promover uma coexistência positiva com as comunidades locais. A equipa canina de detecção deste caso de amostras biológicas de lobo ibérico, neste caso de dejetos, é muito importante porque o projeto desenvolve-se numa área com baixa densidade da espécie e com alta presença de canídeos como cão doméstico e raposa, que facilmente nos fazem confundir quer a identificação da espécie e também por essa baixa densidade de ocorrência do lobo é difícil a própria detecção de amostras, e nós queremos aumentar esse número para aumentar o conhecimento sobre a distribuição no espaço da espécie e, portanto, o poder de detecção de um cão é muito maior que o poder de detecção de um biólogo, portanto, de um investigador apenas com a sua visão. Isso já foi demonstrado em trabalhos desenvolvidos e é de uma ajuda enorme. Portanto, vemos assim aumentado o tamanho da nossa amostra, aumentamos muito o conhecimento sobre a distribuição do lobo e, claro, e também a equipa canina serve de suporte para a aplicação de outras metodologias, como, por exemplo, a armadilhagem fotográfica, as observações diretas, enfim. A Alice, neste caso, é uma cadela que, mais do que uma cadela de trabalho, é a minha companheira de campo e pronto, é uma extraordinária companheira 24 horas por dia, portanto partilho com ela imensas coisas e esta questão que se fala muitas vezes da proximidade de relação é fundamental entre homem e cão, ou entre pessoa e cão, entre o elemento humano e o elemento canino, e isso nota-se depois na cumplicidade, na forma como a performance vai melhorando e hoje em dia ela já é uma cadela que tem várias experiências, já trabalhou em diferentes projetos e com o maior prazer estamos a trabalhar aqui, a colaborar no LIFE Wolflex e no ELP. Estas amostras são depois enviadas para a Universidade de Aveiro para ser feita a análise genética. Numa primeira fase, aquilo que nós tentamos fazer aqui é, depois de extrair, de isolar o ADN do predador, a primeira coisa que fazemos é confirmar a origem desse excremento. Se é lobo, se é cão, às vezes outras espécies que podem ser amostradas por engano, e depois de confirmar essa espécie, o que nós tentamos depois, numa segunda fase da análise, tentar chegar à informação acerca do sexo e acerca da informação individual, por exemplo, gerar perfis individuais, pois são esses perfis individuais que nos vão permitir dar resposta aos objetivos do projeto. Por isso, o fluxo de indivíduos e de genes é importante, o fluxo de indivíduos na área de estudo, na área de implementação do projeto, porque isto está, na verdade, na base daquilo que é o grande objetivo central deste projeto, que é a recuperação das populações de lobo ibérico em território nacional. E é muito difícil nós termos populações
estáveis e populações sustentáveis no longo prazo se não houver possibilidade dos indivíduos circularem entre diferentes regiões, ou seja, esta circulação de indivíduos refresca, vamos dizer, geneticamente as populações e garante, por exemplo, que populações que possam ser tipicamente consideradas como populações sumidor, por exemplo, populações que estão mais vulneráveis à ação humana, por exemplo, perseguição direta, possam receber novos indivíduos vindo de outras populações que possam ajudar a reforçar essa população. E isso é uma das principais razões pelas quais este fluxo de indivíduos, este fluxo de genes é importante entre as diferentes alcateias da área de implementação do projeto. Os resultados apontam para uma situação instável e fragmentada da espécie nesta região, com alcateias que mudam os seus territórios e áreas de presença. O lobo ibérico é um exemplo de força, superação e adaptabilidade, mas precisa de habitat disponível para onde se possa expandir sem ser perturbado e de boas densidades de presas silvestres. Um dos muitos problemas que enfrenta o lobo a sul do Douro é a escassez das suas principais presas silvestres, o corso, o javali e o veado. Um dos papéis mais importantes do lobo como predador de topo no ecossistema é eliminar animais doentes e que podem transmitir essas doenças a outros animais, assim como limitar a abundância das suas presas. A Universidade de Aveiro e a ReWilding Portugal têm estado no terreno a fazer levantamentos das presas silvestres do lobo. Esta ação, coordenada pela Universidade de Aveiro, tem um objetivo muito concreto, que é perceber a disponibilidade de presas de lobo ibérico a sul do Rio Douro, no limite de distribuição de lobo a sul do Rio Douro. Portanto, é uma atividade que se foca sobretudo nas presas silvestres, nomeadamente ungulados silvestres, como o javali e o corso. O veado está presente numa área muito restrita a sul, junto à Malcata, e, portanto, a ideia é precisamente essa e tem 3 objetivos. Realmente é estimar a densidade de presas, atualizar a distribuição e perceber que fatores, bióticos e abióticos, condicionam a presença das presas e a sua abundância. A questão das espécies, das presas silvestres, da sua abundância e densidade, são aplicadas várias metodologias, okay? A nível nacional, ibérico, etc. No entanto, nós aplicamos 2 em concreto. Aplicamos transectos para a detecção de indícios, nomeadamente excrementos, que depois traduzimos numa densidade, com base em aspectos e vários índices que vamos calculando, e também armadilhagem fotográfica, um método complementar que nos permite, além de perceber onde é que a espécie está, perceber, por exemplo, ciclos de atividade, etc., que é muito interessante também para percebermos e também exponenciarmos a quantidade de informação que extraímos do nosso trabalho de campo. À falta destas presas silvestres, o lobo ibérico pode ter de recorrer a gado doméstico para se alimentar, entrando em conflito com as comunidades locais e pondo em perigo a sua própria existência. Animais domésticos desprotegidos são presas mais fáceis de caçar. O segredo está em proteger bem o gado e garantir a sua segurança. Desta forma, a coexistência entre as pessoas e o lobo será mais harmoniosa e duradoura. As populações rurais têm convivido durante séculos com o lobo e desenvolveram técnicas eficazes para a proteção dos rebanhos e manadas, como a utilização de cães de gado. Estas boas práticas ainda se mantêm em muitos lugares, mas têm-se vindo a perder nas últimas décadas. A equipa da ReWilding Portugal, em colaboração com o Grupo Lobo, está a integrar cães de gado de raças autóctones portuguesas, recuperando assim uma das tradições mais antigas da Península Ibérica. A integração destes cães enquanto cachorros é fundamental para criarem um vínculo mais forte com os animais que terão de proteger. O leão, cria de Serra da Estrela, foi o primeiro cão integrado pelo projeto num rebanho. Ele começa agora uma longa jornada nas suas novas funções, como cão de gado de um rebanho de ovelhas, na Serra de Montemuro. Com apenas 5 meses de idade, tem pela frente meses de aprendizagem para realizar a árdua tarefa de ajudar o dono a proteger o seu rebanho da predação do lobo ibérico. Grandes feitos se esperam dele. O projeto também pretende fazer uso de métodos de prevenção mais modernos e distribuir vedações à prova de lobo em áreas prioritárias para conseguir proteger o gado de forma mais eficaz e garantir a sua segurança. Trabalhando em proximidade com os criadores de gado, encontram-se em conjunto soluções adaptadas a cada caso.
Outro segredo para promover a coexistência está em saber ouvir e ser ouvido. As populações locais têm um papel essencial na preservação destes territórios e dos seus valores. Para se ficar a conhecer melhor as suas opiniões, sentimentos e vivências, estão a ser entrevistados atores-chave, como autarcas, criadores de gado e caçadores. Viver em terras de lobo não é fácil para as comunidades que dependem da criação de gado. Esta espécie traz grandes desafios para a sociedade, mas também oportunidades entusiasmantes. A nossa capacidade de diálogo e cooperação pode fazer a diferença. O futuro do lobo ibérico a sul do Rio Douro está nas nossas mãos. Deixar a natureza desenvolver-se e reparar os ecossistemas degradados é fundamental para garantir o bem-estar de todos os seres vivos, incluindo as pessoas. É com esta filosofia que se está a trabalhar para ajudar a natureza a expandir-se, melhorando a conectividade do corredor natural do Grande Vale do Coa. O rio Coa corre de sul para norte, entre a Serra da Malcata e o Douro. Uma paisagem rica e diversa de montados, serras e impressionantes vales fluviais na fronteira entre Portugal e Espanha, onde se tem assistido a um abandono rural nas últimas décadas que permitiu o regresso da vida selvagem. Existem esforços de rewilding no Grande Vale do Coa a ser promovidos pela Rewilding Europe, associação que está focada em tornar a Europa mais selvagem. Rewilding is about leave nature to, let's say, manage itself, because nature has been on Earth for millions of years, and we've been only for a few millions of years. So, and everybody thinks that we need to manage nature, and there's no need for that. So, what rewilding is trying to do is to get some of the pieces back into the ecosystem, pieces that are lost, for example, some large herbivores, carnivores, but also some other processes like, for example, the flooding of the alluvial areas, or allow the rivers to spill over some big areas. All these processes to bring them back into the ecosystems, and then allow just to nature to manage itself. That's the idea of the rewilding. Of course, not in all the places you can do all kinds of rewilding, or not in all places you can restore all these processes, because of course we understand that there are villages, there's people, there are land use, other land uses, but rewilding try to get the ecosystems as much complete as possible. Rewilding Europe is a network, so Rewilding Europe is trying to prove that rewilding is a good approach to manage some big territories in Europe. And of course we are trying to pilot this, and to show it you need to go to some areas and start some projects. So we have a network of right now 8 big areas, 8 big landscapes in Europe, from Lapland up north to Western Iberia in the Iberian Peninsula, to Danube Delta in Eastern Europe, and in all those places that are big landscapes, what we are trying is to prove rewilding. A Rewilding Portugal é a principal organização parceira da Rewilding Europe para o Grande Vale do Coa. Procura-se, através da sua atividade, promover a renaturalização deste grande corredor ecológico, promovendo mais e melhores cadeias tróficas completas e estáveis. A reserva da Faia Brava, gerida pela Associação Transhumância e Natureza, é a primeira área protegida privada em Portugal. São mais de 800 hectares entre Pinhel e Figueira de Castelo Rodrigo, dedicados à conservação da natureza, com diversas ações de restauro ecológico e valorização dos habitats. A Faia Brava é um ponto de partida e inspiração para o projeto promover a renaturalização do Grande Vale do Coa, sendo que novas áreas como esta estão agora a surgir. A mais recente situa-se no Vale Carapito, em Vilar Maior, no concelho do Sabugal. A criação de novas áreas renaturalizadas como esta disponibiliza refúgios para a biodiversidade, facilitando a expansão das espécies aos lugares onde outrora já existiram. No futuro, o que se procura é que estes ecossistemas estejam completos, que sejam um refúgio para a vida selvagem, de onde esta se desenvolve, cria mais abundância e dispersa
para um habitat e um corredor ecológico muito mais alargado. É isto que se procura na visão que temos para o Grande Vale do Coa. Nestas paisagens, os herbívoros têm um papel fundamental, uma vez que modelam a floresta, mantêm áreas abertas e pastagens e criam habitat para outras espécies. Os cavalos e bovinos de raças rústicas podem viver em estado semi-selvagem e são os melhores aliados para diminuir o risco e impacto dos recorrentes incêndios rurais. Esta ameaça tem vindo a agravar-se devido às alterações climáticas e aos modelos de gestão do território. A presença de grandes herbívoros também favorece as aves necrófagas, que se alimentam dos seus cadáveres quando morrem, completando o ciclo da vida e atuando como uma brigada de limpeza e reciclagem da matéria e desempenhando um papel fundamental nos ecossistemas. Ora, os objetivos principais são estudar o comportamento alimentar dos grifos no Vale do Coa, nomeadamente a relação que há entre os campos de alimentação, alimentação em sistema natural de presas selvagens, alimentação de gado doméstico. Portanto, é olhar para estas três componentes e, no fundo, fazer uma situação de base que possa servir de comparação para uma situação posterior em que se pretende que a renaturalização esteja mais avançada e que haja mais animais em regime semi-selvagem, portanto, e ver até que ponto é que essa alteração também se reflete no comportamento alimentar dos grifos. O comportamento dos grifos do Vale do Coa está a ser estudado através da marcação com transmissores GPS para conhecer os seus hábitos alimentares e a sua utilização da paisagem. Ora, as necrófagas têm um papel fundamental nos ecossistemas porque são, portanto, a equipa de limpeza do ecossistema. Sempre que morre um animal normalmente de pequeno ou de médio grande porte, as necrófagas ocorrem, principalmente para as espécies de maior dimensão, são particularmente importantes e fazem o serviço de uma forma muito rápida. Se as espécies necrófagas voltarem a cumprir plenamente o seu papel, podemos conseguir recuperar cadeias tróficas mais funcionais. Monitorizar os efeitos do rewilding na fauna, na flora, na água e no solo ao longo do tempo é imprescindível para compreender os impactos e os benefícios que este tem para a biodiversidade e para as pessoas. O rewilding é uma abordagem que não se foca apenas no restauro ecológico, na parte da paisagem, da vida selvagem, mas também muito nas pessoas e em desenvolver um modelo económico apoiado na natureza que também promova o desenvolvimento das regiões em que trabalha. Por exemplo, através do ecoturismo, turismo natureza, também a produção de produtos regionais de alta qualidade. Este tipo de negócios baseados na natureza pode ajudar ao desenvolvimento mais sustentável de uma região, de forma também a proteger os valores naturais desta região. O Grande Vale do Coa é uma zona que tem um património histórico, cultural, natural riquíssimo e nós queremos aproveitar isso. Apenas com o contributo das gentes cá da terra se pode construir um futuro melhor para todos. A proposta que se faz com a atuação sobre o Grande Vale do Coa é criar condições para a natureza prosperar, dando uma perspectiva de não estarmos só a tentar estancar o declínio da biodiversidade e da bioabundância, mas pelo contrário, dar-lhes o palco para que de novo haja condições para essa biodiversidade e bioabundância crescer para o futuro. Portanto, é uma perspectiva positiva e esperançosa para a natureza e o futuro dela nestes territórios e em Portugal. Estão a ser geradas oportunidades entusiasmantes para o rewilding, ajudando a tornar Portugal um lugar mais selvagem.
A natureza precisa de recuperar o seu próprio ritmo e o seu próprio espaço. Ainda vamos a tempo. O projeto LIFE Wolf Flux recebeu financiamento do Programa LIFE da Comissão Europeia.